Salve, pessoal! Então, eu vou tentar fazer hoje para vocês aqui o vídeo de Aristóteles, tá? Eu vou deixar... Lógico que eu vou fazer ele super resumido, então só cuidem com isso quando vocês forem estudar, tá? Eu estou trabalhando basicamente em cima da metafísica, algumas observações do órgão na primeira parte, da ética Nicômaco na segunda, e a política na terceira. O pessoal comentou um pouco de dificuldade de fazer as versões dos livros. Não é um assunto simples, tá, pessoal? Então não fiquem muito assustados. Eu vou passar o panorama aqui e vou tentar filtrar para vocês a leitura da metafísica de Aristóteles para vocês poderem aplicar nos outros dois textos, ok? E vão tirando as dúvidas comigo. Primeira regra para entender a metafísica de Aristóteles. Então, pensem claramente nisso. Platão entendia que a essência estava no mundo das ideias, ok? Aristóteles entende que a essência das coisas está no plano físico, no plano material, ok? Em outras palavras, para Aristóteles, a essência é característica, a qualidade, ela é uma qualidade imanente das coisas, ok? Está aqui dentro no mundo material. Onde é que eu constato isso? Primeiras páginas da metafísica, ele conta para nós o seguinte, que as coisas têm a essência no mundo material e que isso se constata a partir do fato de que nós organizamos o mundo pelos nossos 5 sentidos, primordialmente. Nós tendemos a organizar o mundo pelos 5 sentidos. Para ser mais específico, ele diz, tendemos a organizar o mundo pelo nosso olhar, pelas coisas que estão dispostas diante dos nossos olhos. Pelo amor de Deus, tá? Ele diz, tendemos. Ele não quer dizer que nós só conseguimos, ok? O homem é portador de razão, e isso o caracteriza. Só que primeiro vem a percepção, nós olhamos as coisas e daí nós pensamos sobre elas. Ok? Pensa numa aula de anatomia. Não adianta querer discutir a anatomia do ser humano sem olhar o corpo. É por isso que a aula de anatomia tem o corpo da pessoa lá para você estudar. Por isso que você tem os desenhos de anatomia. Você tem que olhar, você tem que observar para depois construir o conhecimento. Ok? Essa é a leitura que Aristóteles faz. Ok? Diante disso, Aristóteles parte de um pressuposto fundamental. É necessário que a gente analise, que a gente observe o ser e pela sua observação a gente vai construir explicações. Veja, o princípio que eu acabei de colocar continua valendo, ok? O Platão, ele tinha essa coisa de dizer que nós temos uma memória latente do ser na gente. O Aristóteles fala que não, ele está fora. Sabe o que isso significa? Qual é o problema que isso traz? Quando a memória é latente, ela é nossa. É meio que instintivo a gente alcançar o conhecimento. No caso do Aristóteles, não funciona assim, tá? Porque como as coisas estão fora, a gente precisa necessariamente observar primeiro, e a observação é filtrada e afetada pelo nosso olhar, pela nossa capacidade de observar. Tá? Então é mais fácil você pensar Aristóteles e imaginando que ele está tentando colocar em palavras, que ele está tentando trazer para a discussão as coisas que o pensamento dele projeta ou produz a respeito do ser e daquilo que ele observa. O que ele projeta? O que ele viu? Ele conta para nós, olha, eu vi 4 causas de ser. Quais são essas 4 causas de ser? A formal, a substancial, a eficiente, a final. Ok? Formal, substancial, eficiente, final. O que é causa formal? É uma soma de propriedades que caracterizam um ser. Você vai olhar em volta agora, você vai caracterizar, ó, eu estou aqui, por exemplo, eu sou um ser humano. Aqui por cima do meu ombro, vocês vão ver agora a Magali, minha calopsita, uma das minhas calopsitas. O floquinho está lá no fundo. Tem diferenças, eu espero pelo menos que seja evidente que há diferenças bastante grandes. Tá? A Magali, ela é um bípede com penas e está ali sentadinha, acocoradinha, dormindo. Ainda, mesmo com todo o barulho que eu estou produzindo. Eu sou um bípede sem penas, grosseiramente falando. Entre a Magali e eu existe uma diferença fundamental. Eu não sei se a Magali tem consciência de que está viva. Eu tenho. Eu tenho uma propriedade racional chamada consciência de mim mesmo. Tá? Essa consciência faz com que eu fique discutindo Aristóteles no domingo à noite. A Magali está dormindo no domingo à noite. O que isso significa para nós? Nós temos propriedades caracterizadoras da gente. Causa substancial. Pensam vocês que a Magali e eu somos feitos de substâncias muito diferentes, matéria muito diferente? A Magali tem ossinhos, tem sangue, tem carne,
Tá, ela tem as penas que eu não tenho, mas basicamente nós somos feitos dos mesmos componentes, nós partimos do mesmo pó da mesma terra, nós saímos do mesmo lugar, tá? Nós recebemos distinções específicas porque a forma veio e acoplou na substância. Daí ela fez com que um virasse um ser humano e outro virasse um psitacídeo, uma ave. Tá? Causa eficiente. A minha causa eficiente foi a junção dos corpos dos meus dois pais e a minha gestação no útero da minha mãe. Qual foi a causa eficiente da Magali? O ovinho de psitacídeo. Sim, 2 psitacídeos acasalaram, tem um ovinho que foi chocado e a Magali nasceu. Ok? E a causa final ou finalidade? Essa é a parte mais complicada, porque as nossas existências, elas têm um caminho que elas estão seguindo. Agora, a finalidade das nossas existências é um tema um pouquinho mais complicado. Eu, por exemplo, posso tentar definir a finalidade da minha existência como ser humano, e eu posso perguntar para outros seres humanos o que eles entendem que é a finalidade da nossa existência como seres humanos. Como eu já fiz com vocês, aliás. O problema é que cada um vai ter uma resposta diferente. Nós podemos até ter alguns traços em comum, mas essa finalidade ela é muito distinta, porque cada um de nós tem um jogo de possibilidades muito amplo para a sua própria existência. E aí, por conta disso, fica muito difícil definir. Tá? Já vamos voltar nesse ponto. Tá? Basta dizer que a causa final é a finalidade da nossa existência. Então, causa formal, as propriedades distintivas, a substancial, a substância. Causa eficiente é a causa que nos gera, então o ovinho para Magali e a minha gestação para mim, e a causa final, a finalidade da existência de cada um de nós. Ok? Lembrem que tem 2 dicotomias, ou seja, 2 fissuras, 2 percursos partidos ao meio, que são colocados no momento em que nós vamos debater a questão das causas. Como fundamento ou raiz da causa, eu tenho, por exemplo, essa jogada de olhar, essa ideia do Aristóteles pensar esse problema num primeiro momento. Isso criou um problema para ele, porque certamente ele teve dificuldade de verter em palavras isso que a gente está tentando explicar aqui. Essa dificuldade é definida pelo termo grego legein. Sim? Esse legein é tentar colocar em palavras uma coisa que você está conseguindo observar. Certo? Agora, pensa, por exemplo, quando você vai a um médico. O cara pergunta, você está com dor? Tô com dor. Que dor é essa? Cara, uma das coisas mais complicadas que tem é você descrever uma dor. Você vai achar um jeito, né? Um pedacinho objetivo de linguagem para descrever. Mas é muito difícil, pode nem ser uma dor só, pode ser uma dor mais ampla. Cria certas dificuldades, e essa dificuldade de verter em palavras justamente advém da primeira dificuldade de olhar para o ser e tentar trazê-lo para o universo das explicações racionais. Depois disso, tem a necessidade de você passar essa compreensão que você teve para o outro, que é definida pelo logos, que é, digamos assim, esse encaixe universal da razão, e que serve a todos nós da mesma forma. Também é um pouquinho complicado, né, colocar em palavras, mas já é mais simples do que tentar trazer coisas que não têm nome ainda para o universo das palavras, ok? Ao lado disso, você tem uma dupla dimensão, uma dicotomia, que separa aquilo que nós chamamos de energeia, ou potência, daquilo que chamamos de dinamis, ou ato. Qual é a diferença aqui? Energeia, ou potência, é aquilo que a substância, né, a matéria, guarda em si como potencial para transformação. Potencial não é bem o termo, eu vou emprestar aqui, mas como potencial para transformação. O ovinho tinha o potencial para se tornar Magali. Sim? Assim como a massa embrionária, aquele aglomerado de células, tinha o potencial para virar um ser humano. E virou. Podia não ter virado, mas virou. Nos 2 casos virou, certo? E isso é parte da potência. Agora, para essa potência florescer, teve que haver um ato externo, a junção dos corpos nos 2 casos. Tá? Toda vez que a potência está latente na substância, ela necessariamente exige um ato externo. Tá? Por quê? Porque se não houvesse ato externo, se a potência se revelasse por conta própria, ia ter bebê nascendo no ar, sim? Ia ter passarinho nascendo no ar. Porque a substância consegue se transformar sozinha. Nada ia ter uma forma estável. Tudo ia se transformando sem parar. Tá? Então percebam, essas 2 dicotomias, elas são definidoras, elas cercam o problema das causas. Sim? Elas deflagram o problema das causas. Ok? As causas, elas estão servindo como forças geradoras, são como vetores influenciando a realidade. Daí a realidade vai tomando forma, ela vai ganhando o jeitão dela. E esse jeitão que ela ganha, a gente consegue ver, a gente consegue ouvir, sentir, degustar.
cheirar, a gente consegue captar pelos 5 sentidos, ok? Então aí você tem basicamente essa explicação agora numa casca de nós, uma explicação bem direta, bem simples, aqui, bem imediata daquilo que o Aristóteles queria dizer, tá? É um jeito de olhar, ok? Essas coisas que são projetadas pelo pensamento e projetadas no real, elas levam a um outro conjunto de perguntas. E esse outro conjunto de perguntas, eu acho que ele se inaugura para nós com a ética. O que a ética quer abordar? Qual é o ponto principal que a ética quer frisar? O ponto principal da ética começa quando nós pegamos as 4 causas e percebemos que dessas 4 tem uma que permaneceu sem definição clara. Qual é? A causa final. Qual é o problema da causa final? Eu quero que você pegue um ser humano agora. Vamos pegar os seres humanos em geral. Qual é a finalidade do ser humano? Cara, coisa para coçar a cabeça, né? Eu sei que o ser humano é capaz de fazer certas coisas. Tem outras que são impossíveis para o ser humano, certo? Sabendo disso, nós podemos imaginar então que o ser humano tem um jogo de possibilidades que ele pode concretizar. Tem coisas que são impossíveis. Tem coisas que podem ser feitas possíveis. Tá? Então tem aquilo que é possível agora, o que pode vir a ser possível e o que é impossível, terminantemente impossível. Ok? O ser humano é definido por esse desenho. Tudo bem. Se tem algumas coisas que são possíveis, então, essas coisas que são possíveis me dão um leque de escolhas. E essas escolhas que eu vou fazer podem ser escolhas que são consideradas melhores ou piores. A pergunta fundamental que o Aristóteles propõe na Ética Nicômaco é: quais são as coisas que nós vamos chamar de melhores? Ou, se vocês quiserem colocar na linguagem do livro, primeira coisa que ele coloca: sabemos que quando agimos, buscamos aquele negócio chamado supino bem ou bem supremo. O que é o bem? Essa é a pergunta fundamental e ela está ligada à causa final. Ok? Como eu defino o bem? E o Aristóteles passa, então, a fazer uma série de observações a respeito de como nós agimos perante o mundo e sobre o mundo. Lembra os ofícios ou profissões e vai colocar lá, olha, é muito claro saber efetivamente qual é a finalidade de um retórico, de um médico, de um professor, de um legislador, de um governante, de um guerreiro. É simples, o retórico trabalha com a retórica, ele fala, o médico mexe no corpo das pessoas. O que o governante faz? Governa. O que o legislador faz? Legisla. O que o guerreiro faz? Combate. Isso significa que quando o guerreiro combate, o governante governa, o legislador legisla, o médico clinica ou faz, né, exerce a profissão. Quando o retórico fala, eles estão sempre fazendo bem? E ele chega à conclusão de que não. Agora, cuidado com isso, é bem aqui o ponto de encaixe, tá? Então, claramente não me basta fazer as coisas que têm propósitos evidentes, ok? Isso não necessariamente significa que eu vou fazer o bem. Ele vai além, fala assim, sabe o que é pior? O retórico ele tem um objetivo claro, falar e falar bem. O médico também, o legislador também. Mas como seres humanos, qual é o nosso propósito comum? Se eu não consigo definir o bem fazendo só aquilo que eu faço muito bem, então o que informa, o que alimenta esse bem? E aí ele começa a se perguntar a respeito das coisas que todos os seres humanos perseguem, as coisas que todos os seres humanos querem. Ele fala assim, opa, eu nunca consigo passar um vídeo sem quebrar meu microfone. Bom, ele está aqui intacto ainda, tá? Só precisava do momento cômico da noite. E a grande questão então passa a ser, qual é o grande propósito do ser humano? O grande propósito do ser humano, se não buscar a felicidade. Sim? Só notem que eu não estou editando as derrubadas de microfone, tá? Para vocês verem como a coisa é ao vivo, né? O que significa falar sobre a felicidade agora? E ele vai falar assim, olha, a felicidade é um tema um pouco complicado, porque a rigor eu só vou saber se uma pessoa foi feliz, se eu levar em consideração que essa pessoa é feliz em certos momentos, em outros não, eu só vou saber se ela foi feliz, então, a partir do momento em que eu desvendar uma soma de mais momentos felizes do que momentos tristes. E aí ele elabora esse argumento dizendo o seguinte, sabe, ele puxa essa discussão de Solon, enfim, tem toda uma discussão que envolve os 7 sábios da Grécia e por aí vai, né? Mas ele vai puxar essa discussão dizendo o seguinte, olha, bem dizer, cria-se aqui um problema, porque se eu vou ter que esperar para saber se eu tive mais momentos felizes e menos momentos tristes, a minha vida vai ter que acabar antes de eu saber. E o problema que se cria aqui é, primeiro, outra pessoa vai ter que fazer o juízo sobre a minha felicidade, não eu.
Segundo, eu não posso usar esse juízo porque enquanto eu vivo, evidentemente, eu não tenho como constatar se estou sendo feliz ou não, se a felicidade está sendo construída da forma adequada ou não. Tem coisas que eu vou fazer agora e que vão gerar felicidade ou infelicidade depois, eu não tenho como saber. Então eu não tenho como pautar o meu comportamento com base nisso. Eu estou alienando a força que define o bem ou o mal na minha vida, e isso não pode acontecer. Tá? Então ele basicamente ele acredita esse problema. Na realidade tem essas duas situações que aparecem. A situação de buscar o bem no exercício puro da atividade, que hoje nós chamaríamos de profissional. 2, o problema de buscar a felicidade segundo a quantidade de momentos felizes da minha vida. Ele acredita esses dois elementos aos vícios da percepção. Como assim? Ele fala, olha, nós estamos ligados demais aos 5 sentidos. Pô, Rafael, você falou que o Aristóteles insistia em dizer que nós organizamos prioritariamente a nossa realidade pelos nossos 5 sentidos. Só que ele também falou que nós temos que produzir pensamento com base nesses 5 sentidos. Pensamento. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho 5 sentidos de fato, e eles são tão fortes, tão poderosos na construção do meu pensamento, do meu conhecimento, que às vezes eu me engano e me deixo levar, e quando eu me deixo levar, eu acho que eles são suficientes. E eles não são. Então, eles são suficientes porque eles representam só o jeito que eu manipulo a realidade que está ao meu redor, profissões ou ofícios. 2, eles são suficientes porque eles são determinados pelos eventos ou acontecimentos que pautam a minha vida. Não. Ele vai dizer, sabe o que esses dois vícios ensinam pra gente, o que eles insistem em fazer com a gente? Eles dão 3 saídas possíveis para a nossa felicidade. Primeira saída, riqueza. Segunda saída, prazer. Terceira saída, o meu reconhecimento social, que ele vai chamar de honra. Tá? Como eu falei, inclusive alguns me perguntaram, mas glória, essas coisas todas caem dentro de Timós, honra? Sim, nesse caso sim. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Ele vai colocar esses 3 princípios e ele diz assim, riqueza. Pode, a riqueza é inferior a você. Que eu estou resumindo, evidentemente, páginas e páginas de argumentos em algumas linhas, tá? Só para facilitar a vida de vocês. A riqueza é inferior a você em natureza, e além de ser inferior a você em natureza, ela é miúda perto de você. E ela não é você. Prazer. Ele é menor que você, ele é um pedaço de você. Uma parte de você. E é menor que você. E o renome? Pior, o renome não é o que você é o que outra pessoa atribui a você. Nos 3 casos, você está alienando a possibilidade de ser feliz. E ele fala assim para nós. Tudo aquilo que você é tem que partir de você e tem que emanar de você. Tudo aquilo que alguma coisa é tem que pertencer como atributo autônomo da própria coisa. Se eu estou disposto a admitir que todo ser humano procura felicidade, por isso a felicidade é telos, finalidade do ser humano, então a felicidade tem que pertencer exclusivamente ao ser humano, exclusivamente ao ser que constrói aquele propósito ou aquela finalidade. Não pode ser colocada por outras coisas. Porque se for colocado qualquer coisa, qualquer agarre que um ser tenha com outro ser, faz com que ele não seja um ser. Ele não é mais suposto. Sim? Ele não é mais pressuposto. Ele é suposto. Sim? Eu não posso mais pressupor a existência dele, eu tenho que supor essa existência a partir de outra que é pressuposta. Claro? Ele fala, não pode ser assim. Tem que ser, na verdade, autônomo. Isso significa que a felicidade não está em nenhum desses lugares. Onde é que eu vou encontrar a felicidade? Então é a grande pergunta. E aí ele começa a fazer uma elaboração bem grande a respeito de como nós agimos. Ele vai dizer assim, olha, primeiro a gente tem que entender que tem um ramo inteiro das nossas ações que diz respeito a impulsos que nós seguimos. Esses impulsos nós chamamos de paixões. E as paixões elas tendem a nos arrastar. A gente, na realidade, tem que filtrá-las para conduzi-las. Elas estão mais ligadas, sobretudo, aos prazeres e desejos. Do outro lado, nós temos elementos que são puramente mentais. Esses levam a relações lógicas de causa e consequência que estão claramente definidas. Nesse ponto, nós desenvolvemos aquilo que nós chamamos lá atrás de nossas ciências. São as tais das faculdades humanas, que eu posso desenvolver como eu queira.
Agora tem um terceiro momento. Esse terceiro momento ele não envolve nem as minhas paixões, nem as minhas faculdades. Nesse terceiro momento existe algo que me impulsiona para tomar certas decisões que não estão informadas pela razão, que não são lógicas, que não são paixões, que não são anseios meus, mas que dizem respeito a um momento em que eu efetivamente sou livre. E esse momento segue uma linha de raciocínio toda própria. Esse momento é o momento que ele chama de momento das virtudes. Ok? Então, a virtude ela existe entre as paixões e as faculdades. Ela não é nenhum e nem outro. Tá? Uma virtude não é nem uma paixão e nem uma faculdade. Ok? É uma coisa que eu desejo, também não é um processo que eu mentalizo. Agora vamos voltar lá para o começo. A retórica, ela envolve uma faculdade humana, que é a faculdade da fala, sim? Essa faculdade da fala envolve, por conta disso, a possibilidade de um ser humano raciocinar para criar explicações ou falas mais agradáveis e mais acessíveis. Isso nem sempre é bom. Às vezes, para eu fazer isso, eu vou ter que contar certas mentirinhas ou esconder determinados factoides. Isso é perigoso, sim? Nesse caso, a gente vê que a faculdade não necessariamente vai fazer bem. Uma paixão, por exemplo. Tá? Então, eu sou, por exemplo, eu sigo, por exemplo, as minhas paixões pela minha esposa. Tá? E aí, as minhas paixões fazem com que eu tenha que desistir de todo o resto só para ficar com ela. Mais ou menos como diz o romance de Eric e Enide, né, na Idade Média. Né? Falam, Eric, o cavaleiro, é criticado porque depois de conhecer o amor de Enide, pertence a ela e apenas a ela, e agora já não deseja mais buscar a bravura do cavaleiro, mas apenas deitar-se no leito amoroso por conta de suas paixões. É ruim? Claro que é ruim. Pode ser maravilhoso para os amantes, mas para uma série de... Aliás, nem sempre... Aliás, e não totalmente para os amantes. Pode ser maravilhoso para trazer prazer para os amantes, mas pode prejudicá-los, que pode fazer com que eles percam aspectos nobres e elevados da alma deles. Sim, das almas deles. E é justamente esse o ponto que o Aristóteles coloca. Eu não posso nem seguir as paixões e nem as faculdades em determinados momentos, mas sim eu tenho que buscar algo que é mais interior e que se chama virtude. Mas o que é a virtude em si? Onde é que está essa tal dessa virtude, então? A virtude, ela existe, ela está colocada, ela está incrustada, encaixada em um espaço muito curioso. Primeiro, uma virtude, ela vai ser designada e conduzida não pela resposta de uma ciência, não pela paixão, mas sim por aquilo que eu vou entender como núcleo essencial da felicidade. Tá, mas que raio é isso se você dispensou 3 argumentos fundamentais de felicidade? Veja, a felicidade ela vai ser exatamente aquele ponto em que eu me desprendo das outras coisas e me torno cada vez mais autônomo. Lembrem do que eu acabei de dizer, que em 3 aspectos diversos de uma falsa felicidade sou aprisionado por coisas que não são aquilo que sou. De modo que ser feliz significa lançar-me para uma dimensão autônoma que me faz depender menos das circunstâncias do mundo e ter mais comando e consciência de minha própria existência. Isso significa, portanto, que a felicidade é o que me aproxima da verdade. O que me aproxima da verdade? A sabedoria. Sim? E mesmo dentro da sabedoria, o Aristóteles vai dizer, olha, eu tenho uma sabedoria metafísica, teórica e uma prática. E eu tenho ciências que vão sendo construídas ao redor disso. Tá? E aí eu tenho ciências que têm uma natureza teórica, que são chamadas ciências reflexivas, outras que são apetitivas, que são ciências que vão atender basicamente as condições, ofícios, artes que vão atender ao desejo, e no meio disso eu tenho as chamadas artes produtivas que me ensinam a manipular o mundo, a tensionar o mundo. Veja que eu preciso ter o complemento das ciências reflexivas com as apetitivas para criar um encaixe que resolva todos os processos. Lá pelas tantas no texto, inclusive, ele chega a descartar as dimensões ou faculdades apetitivas do ser humano, dizendo isso aqui não diz respeito às escolhas que eu traço. Não chega a dizer respeito a isso. O produtivo atende certas necessidades. O apetitivo, os desejos. Mas eu não estou falando nem de desejos e nem de necessidades. Eu estou falando da liberdade de tomar decisões. E essa só é obtida quando eu conheço mais profundamente a verdade, sabendo exatamente o que minhas ações podem gerar no mundo. Ok?
Então é mais amplo que aquelas ciências do começo, mais amplo que aquele conceito meramente material de felicidade. E aí nós chegamos à sabedoria como eixo central da felicidade. Aqui a virtude passa a ser definida, defendida e organizada. Como eu crio essa virtude? Ele vai falar que a virtude vai ser criada a partir da repetição das tuas ações, que vão conformando aquilo que ele chama de hábito, certo? Então, a partir do hábito. O hábito vai determinar para nós, e aqui ele vai ter de novo uma discussão bastante elaborada a respeito de como essas virtudes se constituem, eu vou resumir aqui para vocês, ele vai levar a gente a começar a entender que existem certas virtudes que estão despegadas de todo o resto, e que essas virtudes só podem existir como hábito porque elas pegam elementos que pertencem à esfera metafísica, colecionam esses elementos e juntam com partes da esfera do mundo físico, e através dessa acoplagem elas vão criar um meio termo chamado justa medida, e essa justa medida vai mostrar como elas florescem em sentido efetivo, nem tanto para o mundo, nem tanto para a metafísica, que são espaços ou dimensões de nossa natureza, que em suas circunstâncias puras são abrasivas ao próprio ser humano. O ser humano é uma mistura dos dois. E aí nós temos tipos de virtudes: coragem, temperança, generosidade, conscienciosidade, a própria justiça, a sabedoria, sim, sempre entre sempre entre um vício, uma falta, um vício por uma falta e um vício pelo seu excesso. Então a coragem sempre entre a tolice, falta e a tolice, excesso e a covardia, falta. Temperança, a humildade, que é a falta, e o comportamento iracundo da pessoa irada, apaixonada demais, que é o excesso. A generosidade entre a avareza e a prodigalidade, né? Falta, excesso. E assim vai. Né? Sabedoria entre a ignorância e a soberba. Sim? Humildade. Humildade entre a simplicidade, a característica do simplório, e o excesso, que também é, nesse caso, a soberba. Só uma correção, eu falei justamente da humildade como uma potencial virtude agora, e antes eu tinha falado da humildade como uma falta. Só deixa eu trocar o termo, né, porque na tradução às vezes a gente mistura, mas se eu for falar, por exemplo, da característica do sujeito, que é... Desculpem. Da característica do sujeito que pode ser considerado como temperado, eu não preciso usar o termo humildade, eu posso usar o termo timidez, né, que é geralmente o termo que as traduções vão utilizar com mais propriedade para evitar confusão. Tá bom? Então seria mais ou menos essa ideia aqui, é só para vocês terem exemplos. O que mais me interessa aqui é o termo justiça. Então a justiça, ela existe entre a injustiça pela falta e a injustiça pelo excesso. Injustiça pela falta é quando você tira alguma coisa de alguém, né? Então a pessoa que perdeu fica injustiçada pela falta. E aquele que tomou mantém ou promove a injustiça pelo seu excesso. Tá? Tem ali os tipos de justiça que são discutidos um pouquinho mais para o fim do texto, mas basicamente vai se falar em justiça universal e particular, justiça comutativa e distributiva. Né? Universal, a justiça como um princípio aplicado a tudo, isso é uma discussão que se repete ao longo de todo o texto e ao longo de vários textos de Aristóteles. Falamos aqui universalmente da virtude, falamos aqui universalmente da justiça, quer dizer, por princípio. Né? Particular, aquilo que se desdobra caso a caso. Justiça comutativa e distributiva. O caráter comutativo é justamente o caráter de troca, então ele pode servir tanto para a sanção quanto para o sistema de trocas específicas, quer dizer, receber algo e dar algo em troca. Né? Basicamente o princípio na mentalidade grega é o mesmo. De novo, cuidado com as traduções, tá? Putz, esse é um problema de intersemiose gigante. Eu não vou entrar em detalhes agora, não tem porquê, tá? Mas basicamente na intersemiose o problema ele se desdobra tanto quanto as possibilidades de leitura do grego se desdobram, e você tem algumas diferentes, tá? Então não vem ao caso discutir isso agora, mas só saibam. O princípio fundamental é esse, é compensar, né? Então se eu entrego alguma coisa, eu recebo alguma coisa em troca, se algo me foi tirado, eu recebo a compensação, mais uma multa, que é para o outro entender o que significa perder, então tem que haver uma composição no plano honorífico, né? O sentido distributivo, que não tem a ver com o distributivismo contemporâneo em seu sentido necessário, tá? Mas tem também essa questão tripolar. O distributivismo ele diz respeito àquela regra velha de dar a cada um o que é seu. Tá? Então, não é uma meritocracia, é dar a cada agente, a cada ser, as coisas que são atributos desse ser em virtude de sua existência, em virtude do exercício de sua existência. Tá? Isso é mais ou menos a ética. Política. Numa casca de nós, então, veja, se a ética está definida como a determinação final
pela busca da felicidade, a política, ela tem como atividade em seu sentido máximo a tomada desses elementos da ética e a sua estruturação gregária, congregacional, ou seja, de grupo, tá? Mas o que isso significa? A ética, ela não pode ser atingida em isolado. Aristóteles é bastante enfático quando ele diz que a felicidade de um indivíduo só pode ser atingida a partir do momento em que ele partilha e busca a felicidade dos outros também, tá? Então, não existe esse negócio de ser feliz sozinho. A busca da felicidade para o outro, ela é dada através da oferta e do ensino, da educação, do cultivo da virtude. Então o cara descobriu que a felicidade dele está na sabedoria e a sabedoria leva ao cultivo da virtude. O que ele faz? Vai lá e ensina o outro a ser virtuoso. Esse é o propósito final de uma cidade. Tá? O que isso significa para nós? Significa basicamente que a política ela aparece como prática da vida congregacional, da vida em grupo. Essa prática da vida congregacional ela começa em seu estado natural, lembrem bem disso, tá? A política, o espaço, a dimensão política, a vida comunitária, são todos eles naturais ao homem, tá? Não é convencional, é natural. E ela começa em sua naturalidade a partir do momento em que nós construímos comunidades com base no modelo, no exercício específico da existência familiar. A família é a primeira congregação natural que o homem tem. Não é a nossa família, é a família deles, com um patriarca, aquela família imensa, que produz, que tem relevância política. Ela é a raiz do poder. Tá? A ideia de pátria potestas é muito mais forte do que as outras. É por conta disso que os primeiros regimes políticos da Grécia vão ser investidos como sendo cidades construídas a partir de um reinado. O rei assume uma característica, um comportamento análogo ao do patriarca na família. Ele passa a ser como se fosse o patriarca da cidade. O primeiro, o líder entre todos os demais, aquele que manda e desmanda e que tem poder total sobre os demais exatamente por isso. Tá? É só com o passar do tempo que as constituições vão sendo amoldadas historicamente. Não tem constituição no nosso sentido, pelo amor de Deus, tá? Lembrem bem, mas que as instituições políticas vão sendo constituídas com o passar do tempo. E aí nós vamos ter as constituições como narrativas históricas da formação de certas instituições em certas cidades. Tá? E aí nós vamos vendo as transformações nas formas de governo, basicamente. Ok? Essas transformações, elas advêm especificamente dessa noção fundamental. O homem é naturalmente gregário, ele naturalmente busca congregar com outros homens, ele nasce em uma congregação chamada família, ele busca a congregação para sobrevivência, e por isso ele é considerado um animal político. Tá? Esse problema do animal político espoca duas dimensões diferentes para nós que são super importantes, então lembrem bem. Primeiro, você tem um estado fundamental que é o que a gente chama de vida generativa. Essa vida generativa é a vida que te permite reprodução, é a vida que te permite congregação para fins de sobrevivência, é o que te permite congregação para fins de defesa. Tá? Então, basicamente, aqui nós somos equiparáveis ao animal. Como o lobo se organiza em alcateias, o cão em matilhas, o homem se organiza em grupamentos humanos. Né? Enfim, os caprinos, os ovinos se organizam lá em rebanhos, os porcos em varas, os corvos em corjas. Nós nos organizamos em comunidades humanas chamadas cidades. Tá? Isso faz parte da nossa vida reflexiva, como o gado se juntando. Agora, tem uma segunda dimensão que é chamada de vida reflexiva. Tá? Então, a vida generativa é esse negócio do gado. A vida reflexiva é a vida que envolve a nossa concepção de mundo, que envolve a nossa capacidade de decisão, que não é simplesmente racional, mas é também racional, e que envolve tudo aquilo que ele discutiu na ética. Envolve buscar um bem, envolve gerar um sentido dirigido para o bem, envolve moldar suas possibilidades, enfrentando inclusive a sua natureza. Tá? Então a vida reflexiva é a vida da decisão política. A vida generativa é a vida que produz. Sim? Isso vai ter uma importância gigante em dois autores que nós vamos estudar na sequência. Santo Agostinho, vai ter influência também em São Tomás de Aquino, enfim, não importa agora, mas principalmente Santo Agostinho, e lá na frente Hannah Arendt, porque eles vão justamente falar, olha, o movimento político é tentar matar a possibilidade de reflexão política, usar o estado fundamental da tua vida reflexiva para alimentar reflexões que não são tuas, cuidado que eu vou cobrar isso na prova, hein? Isso é importante, e trabalhar o estado generativo de você como arquitetura de trabalho que vai te direcionar
para propósitos que não são teus. Tá? As respostas, geralmente as respostas mais violentas a movimentos políticos advêm especificamente disso. Basicamente, alguém vem e implanta na minha cabeça uma ideia que não é minha, usa a violência e usa o ódio e usa o esforço para tentar pegar aquilo que eu produzo e usar para os seus próprios propósitos. E ele não me obriga a ficar quieto no sentido reflexivo, ele coopta a minha reflexão. Aí, de repente, eu acho que eu estou pensando por conta, eu acho que eu estou abafando, que eu tenho altas opiniões políticas, que eu tenho altos posicionamentos éticos e eles nem são meus. Tá? O terreno de duelo da vida política é o âmbito da vida reflexiva. Sim? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que alimenta a máquina política está na vida vegetativa. Tá? É o que alimenta, aliás, é o que justamente alimenta o corpo. Né? Nós nos tornamos meros corpos impulsionados para um estado de vida reflexiva, e esse estado de vida reflexiva é sempre cooptado. Então, cuide bem com isso, que é a parte mais importante da matéria. Que diz respeito às formas de governo, eu vou pegar aqui as estruturas análogas. Né? Eu dirigi justamente em Platão um formato para alcançar em Aristóteles um questionamento análogo. O Aristóteles ele segue basicamente a mesma pauta. Só que no Aristóteles, democracia vai ser chamado de governo popular ou governo das multidões. Tá? Ele não chama de democracia. Na realidade, as traduções mais típicas falam que a distorção desse governo de multidões vira aquilo que se chama de democracia. Para ele, o problema na forma de governo é inerente. A democracia, aquilo que nós conhecemos hoje como democracia, simplesmente não funciona, porque se for um governo que vence, em que vence o voto da maioria, a minoria pode ter intenções relevantíssimas para o meio que são ignoradas e que causam prejuízo para a coletividade. Mas se é um voto de minoria, um voto privilegiado, tem uma minoria que ganha mais peso ou mais votos ou só ela vota, automaticamente ela passa a ignorar os anseios da maioria e prejudicar a coletividade como um todo, porque esses anseios podem e geralmente são muito vitais também. Tá? A aristocracia, para ele talvez um modelo que tem um pouquinho mais de qualidades redentoras. Né? A aristocracia até funciona desde que você eduque os teus aristocratas para governarem e só governarem, você tem uma instrução refinadíssima, absurdamente refinada. Se não, descamba para uma estrutura oligárquica falsa, uma estrutura em que esses indivíduos governam só para eles mesmos e acabou. O reinado, tem 4 tipos de reinado para ele. Ele vai falar em reinados, assim, na realidade ele não vai chamar de reinado, ele vai chamar de... reinados, tá certo? Não chama de monarquias, né? Vai chamar de reinados. Então tem reinados eletivos, tem reinados militares, tem as monarquias, que são um tipo de reinado, e daí tem reinados plurais. Então você pode ter mais de um rei, ele fala igual, no melhor momento, quando você tem 2, 3, 4, 10 reis, é igual a aristocracia. Quando você tem um rei só, a possibilidade de você ter um sujeito que vira um autocrata é muito grande, então é o mesmo problema que Platão apresenta. Quando você fala sobre reis eleitos, basicamente quem tem poder são os príncipes que elegem os reis. Se vocês quiserem exemplos históricos disso, vejam, por exemplo, as monarquias do final da Era das Grandes Migrações dos séculos VIII, IX, na Grã-Bretanha, Sacro Império Romano-Germânico. Dá uma olhada nisso ali, vocês já vão ter o que era a dieta imperial, o que era o Conselho de Príncipes do Sacro Império, vocês vão ter uma noção bem clara de quem tem o poder ali. Fala, então não adianta nada, o rei acaba virando um pau-mandado da aristocracia de qualquer jeito, né? E no caso de... Então, no caso dos reinados, ele enxerga que você tem uma possibilidade muito grande de você ter vícios. Né? O reinado militar, assim, que é um pouco mais complicado, porque às vezes ele está misturado aos outros também, às vezes você vai ter tetrarquias militares, diarquias militares, como Esparta e Creta, por exemplo. Ele fala assim, reinado militar ele é esquisito porque ele coloca o rei como chefe dos exércitos, só que ele dá tanto poder para o rei, que se você não quebrar o poder em várias mãos, ele acaba virando de novo um autocrata, e pior, ele prejudica a própria cidade dele. E se você quebrar o poder na mão de várias pessoas, sendo eles reis militares, tendo poder sobre o exército, se eles discordarem, ferra todo mundo. Foi o que aconteceu lá pelas tantas com Esparta. Tá? Então, para ele, o reinado também tem assim, características absolutamente inerentes de defeito e é um pouco difícil de você caracterizar como algo que é louvável. Ah, e a tirania, Rafael. Tirania, para ele, nem forma de governo é. Tá? Ele mesmo, assim, eu não vou lembrar agora em que livro da política está lá para frente.
Mas lá pelas tantas ele começa a falar, não se sabe se é bem ele, né, aquilo que eu já falei para vocês, mas lá pelas tantas ele fala que a tirania até poderia ser útil se o tirano tivesse lucidez, mas o perigo de um autocrata assumir o poder é muito grande e mesmo assim ele é meio que uma anomalia, não chega a ser uma forma de governo propriamente dita, porque ela aparece no meio das outras, então ela não tem autonomia, ela não é uma escolha, ela acaba virando na realidade uma imposição das circunstâncias edificadoras do poder e assim por diante, tá? Para fechar a questão da política, justamente, né, por que as cidades existem para edificar virtude? Elas existem basicamente uma coletividade quando constrói suas formas de governo, quando se organiza, quando fala sobre reflexão e sobre capacidade generativa, ela está tentando definir, está tentando desenhar o sentido existencial que ela vai ter dali para frente. E essa definição acaba ganhando complexidade porque ela vai exigir a participação dos demais e sobretudo, vai exigir que o sentido seja alocado para alimentar e para satisfazer as necessidades dessas pessoas. Ele vai, em determinado momento, ele vai estabelecer escolhas filosóficas e humanizadoras. Ela vai tentar definir qual é o retrato de ser humano que você quer construir ali. Tá? Então, basicamente, é para isso que a cidade existe. Ela existe para discutir a virtude, ela existe para discutir o que nós somos e para que lugar nós vamos. É para isso que política existe. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com esse tema, não gosto muito de trabalhar com esse tema, porque geralmente as pessoas entendem a política como esse estado fundamental de organização da gestão pública segundo ideologia, segundo cartas prontas. Não, é o espaço de debate aberto e discussão aberta sobre as intenções efetivas da humanidade. Ela é o espaço de grandes reflexões filosóficas do ser humano. E ela não aparece mais desse jeito por conta desse exercício que virou literalmente um exercício de cooptação sobre cooptação da vida política já desde há um século e meio atrás, para falar do nosso universo próximo. Né? Mas a gente pode datar isso muito além, né? E só para falar sobre o ciclo moderno, ele na realidade se consolida durante a Revolução Francesa. Né? Quando a gente vai ver o estabelecimento das cartas jacobinas ao redor dos países, os pró-franceses, aqueles que estão contra os franceses e são pró-ortodoxia, o que a Gironda significa e quais os desdobramentos que isso vai ter depois. Né? Então a gente tem ali entre 1776, na realidade, 776 até 85 na América, né, nos Estados Unidos, e o ciclo de 1915, 17, 20 ali, que vai consolidar as revoluções no leste, vai falar sobre a Revolução Russa e assim por diante. A gente tem todo um processo de consolidação dessas cartas políticas e daquilo que a gente pode chamar literalmente uma espécie de encerramento e engessamento das discussões filosóficas e das discussões de características políticas de uma maneira mais genuína e firme e consistente, ou seja, da discussão da virtude no plano da política. Enfim, é isso, tá? Esse é um vídeo assim, um pouco mais improvisado, vocês vão ver aqui, inclusive por conta das pancadas que eu dei no microfone, mas eu queria fazer esse vídeo com uma certa urgência porque alguns dos colegas me solicitaram especificamente para poder ter essa visão. Então vejam, me falem depois em sala, não tem problema nenhum se esse vídeo ajudou ou não. Se ele ficou confuso, eu refaço, não tem problema nenhum, tá? E fiquem tranquilos porque a gente vai ter também a revisão em sala, como de praxe lá antes dos nossos dias 20 e poucos, e 24, 25, 26, que são os dias de prova, tá? É isso, pessoal. Qualquer coisa me procurem, estou inteira à disposição de vocês e boa semana a todos aí, vemo-nos ao longo da semana. Abraço, galera, até mais.